Bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma casa, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e deitou-se ali. Então disse ao moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele. Porque ele disse-lhe: eis que tu nos tens tratado como todo desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi diz: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o a sua mãe. E ele, tomando, o levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamando a seu marido, e disse: manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ela disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não saudes. E se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele
e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Aqui a palavra de Deus vem nos dizer que havia, pois, uma mulher sunamita que habitava ali na cidade chamada Sunem. E essa mulher era uma mulher rica, era uma mulher de bem, de posses, era uma mulher que havia muitas condições financeiras. E toda vez que se passava ali o profeta Eliseu, ela o recebia em sua casa. Ou talvez poderia passar outras pessoas por ali, e ela colocaria talvez essas pessoas em sua casa para receber, para o alimentar. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ela recebeu o homem de Deus em sua casa. Ela recebeu e ela enxergou que o profeta Eliseu era um homem de Deus. Todas as vezes que ela passava ali, a palavra de Deus vai nos dizer que ela reconheceu que o profeta Eli era o homem santo de Deus. E por causa disso, ela colocou em sua casa. E muitas das vezes nós como cristãos, não só nós como cristãos, nós temos a mania de abrir a porta da nossa casa, da nossa intimidade para pessoas que não merecem ouvir da nossa vida, ou não merecem comer na mesma mesa que nós. E nós abrimos a porta da nossa casa para pessoas erradas. Não para pessoas que vai para trazer de uma certa forma uma palavra de Deus ao nosso coração. Não para trazer de alguma forma alguma bênção, não precisa ser algum bem material, mas uma palavra, uma oração. E muitas das vezes quando pisa o pé na nossa casa, geralmente nas costas nós somos esfaqueados, nós somos completamente traídos. Ou muitas das vezes, quando você visita a casa de alguém, essa pessoa simplesmente foi falsa com você. Mas aqui essa mulher vai nos dizer que ela abriu a porta da sua casa para o homem de Deus. Ela preparou um cantinho para o profeta Eliseu ficar na casa dela, porque ela reconheceu. E muitas das vezes nós não deixamos que Cristo entrar no nosso coração. Os profetas do Antigo Testamento simboliza e representa o que Cristo faria no Novo Testamento, e simboliza Cristo para nós, nossos dias de hoje também. E muitas das vezes nós não damos lugar para Cristo, um pequeno lugar para que Cristo entre no nosso coração. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Apocalipse que Deus ele tem a chave da morte e do inferno, mas só que com a igreja a chave está com ela. Então a decisão de nós abrirmos a porta do nosso coração para que Cristo venha fazer morada, a decisão é nossa. E muitas das vezes nós não damos nenhuma brecha, nós não abrimos nenhuma brecha, nós de certa forma nós não preparamos nenhum cantinho para Cristo morar na nossa casa. Na nossa vida, nossa casa espiritual, a Bíblia diz que aquele que constrói a casa sobre a areia, vem o vento, vem a tempestade, e ali aquela casa é derrubada. Mas quando o homem constrói a sua casa debaixo de um alicerce, pode vir o tempo, a tempestade, pode vir as provações, que a casa ela vai continuar alicerçada. Não significa, não estou aqui de maneira nenhuma falando para você que quando você abrir a porta do seu coração, da sua casa espiritual, que é você, porque nós somos templo do Espírito Santo, isso não significa que você vai ter provas e lutas na sua vida. No Salmos 23, nós vemos ali que o salmista Davi, ele escreve a felicidade daqueles que têm Jesus como seu pastor.
Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso significa que você pode passar pelas lutas, pelas tribulações, mas que você vai encontrar pastagem, talvez alguém pode olhar e pode dizer de uma certa forma que as tempestades estão muito grandes, mas você está tranquilo justamente por causa disso. Porque quando nós temos Cristo como nosso pastor, quando nós deixamos Ele nos guiar no aprisco certo, nós vamos caminhar tranquilo, que nós sabemos que Ele está cuidando de nós, nós sabemos que Ele está cuidando das lutas e da tempestade, e que nós sabemos que a qualquer momento que nós clamarmos a Ele, Ele vai acalmar a tempestade. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos, eles estavam dentro do barco, e a Bíblia vai nos dizer que veio a tempestade, e de uma certa forma aquela tempestade alcançou o barco. E a Bíblia vai nos dizer que as águas estavam entrando dentro do barco, e os discípulos clamaram ao Senhor, e quando o Senhor ele deu ordem para que os ventos parassem, a palavra de Deus, que o temor veio no coração. Isso significa que você pode estar na tempestade, mas quando você clamar o nome do Senhor, alguém vai ver a ordem, alguém vai ver o que Deus fez na sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. E alguém vai ter temor no coração e vai dizer: quem é esse? Talvez alguém a partir desse dia olhou e queria de uma certa forma conhecer a Deus todos os dias, a cada dia mais, porque o profeta Oséias disse: prosseguir em conhecer ao Senhor. E prosseguir ao conhecer ao Senhor não é você simplesmente ficar na beira da praia com essa cara de brisa, olhando para o mar, e Deus está te esperando lá do outro lado. Você pode passar por as lutas, pelas tempestades, que quando as tempestades vier, quando o problema vier, Ele vai estar lá para te socorrer. E muitas pessoas querem que algo aconteça na sua vida, mas elas nem sequer se arriscam em colocar o seu barquinho no mar. Elas nem se arriscam em querer de uma certa forma, em olhar para Jesus, assim como Pedro olhou e disse: Senhor, deixa eu ir ter. Pedro, ele já tinha tido experiência. Isso não demonstra que Pedro, ele não teve medo de pedir a Deus para que a sua vida espiritual mudasse, para que a sua vida espiritual se elevasse. Pedro, ele não tinha medo de novos desafios com Deus. Pedro, ele não tinha medo de ter novas experiências, de conhecer mais a Cristo, ao ponto dele querer andar por cima das águas, assim como ele viu Jesus andar por cima das águas. E ele perguntou para o mestre: mestre, eu posso ter contigo? E muitas das vezes até Deus sente falta de nós mesmos, de nós elevar a nossa vida espiritual com Ele, de nós crescer espiritualmente. E nós só vamos crescer espiritualmente a partir que nós pegamos a coragem de Pedro na nossa vida, em não ter medo de se elevar, de crescer espiritualmente, porque muitas das vezes a tempestade alcança o barco, e muitas das vezes não é para a gente ficar dentro do barco. Muitas das vezes a tempestade vem para a gente sair do comodismo, para a gente sair dessa mesma vida espiritual que a gente tem e começar a viver novas coisas diante de Deus, começar a ter novas experiências com Deus. E muitas das vezes a tempestade está no barco e você está pedindo a Deus: Deus, o que está acontecendo? E muitas das vezes Deus, ele não quer que você fique dentro do barco. Deus, ele quer que você saia e anda por cima das águas. Deus, ele quer que você se eleve a sua vida espiritual com Deus. Deus, ele quer que você conheça mais a Ele. Assim como Pedro teve a coragem de querer conhecer. Ah, mas se eu sair do barco, você está entendendo? É você sair do natural e começar a viver o sobrenatural. É você viver no natural, porque é natural a gente pegar um barquinho e colocar ele pra gente andar por cima do mar. Mas não é normal uma pessoa querer andar por cima das águas. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está querendo que você viva coisas sobrenaturais com Ele, que homem nenhum vai poder viver, porque a experiência que você vai ter com Deus é só você e Ele.
E essa experiência vai servir de testemunho para alguém, para levantar alguém. Você está entendendo? Sair da naturalidade e começar a viver coisas sobrenaturais com Cristo. É você começar a querer pular do barco e começar a querer andar por cima das águas. É você elevar a sua vida espiritual com Deus. Você está entendendo? Essa mulher, ela se arriscou. Ela queria viver coisas sobrenaturais, porque uma pessoa que vive sem Cristo, ela é uma pessoa natural. Ela vai achar que é loucura uma pessoa querer andar por cima das águas. Andar por cima das águas, eu não estou falando você sair da sua casa e querer pisar lá no mar e querer sair andando, não. Eu estou falando de você criar novas expectativas diante de Deus. É você criar novos propósitos diante de Deus. Novos propósitos de campanha, de jejum, de oração. Você querer viver algo diferente com Deus, uma experiência nova. É você deixar Cristo trabalhar em sua vida. Aquela mulher, ela se arriscou em receber um homem de Deus em sua casa. Algumas pessoas dizem, mas eu vou aceitar Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você falar que laranja é gostoso, você não descascou ela para experimentar? Pois é. Você nunca pode falar que uma coisa é ruim sendo que você nunca experimentou. Você nunca pode falar que seguir a Jesus é uma vida picareta, é uma vida assim, assim, assado, sendo que você nunca aceitou Ele, sendo que você nunca o experimentou. E Jesus não é uma laranja para ser experimentada e para achar gostoso, não. Ele é alguém que quer vir não para ser experimentado e jogar fora. Ele é alguém que quer vir e quer fazer morada no seu coração se você abrir a porta do seu coração. E a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela fez um cantinho para o homem de Deus. Ela era uma mulher hospitaleira. Ela recebia. Nós temos que ter essa hospitalidade em nosso coração. Hospitalidade espiritual. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Não é deixar Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Só quando naquela vez que você levantou a mão para aceitar Jesus. Eu tenho algo para te falar. Não é simplesmente se você levantou a mão, não significa que você aceitou Jesus de verdade. Aceitar Jesus é você deixar Ele fazer morada no seu coração. E deixar Ele fazer a transformação que Ele quiser. Assim como Ele fez em Jeremias 18 com o povo de Israel. O vaso estava na mão do oleiro e por causa do pecado, por causa das imperfeições que não foram tratadas, o vaso se quebrou na mão do oleiro. E por que Deus transformava a vida do povo de Israel? Sendo que eles já tinham ido para o cativeiro várias e várias e várias vezes. Por causa da desobediência. Mas a história de Jeremias nos demonstra ali o amor de Deus. Porque Deus ele refez o povo de novo. Por quê? Porque o povo deu lugar. Deu lugar para Cristo trabalhar. Deu lugar para Deus modelar aquilo que estava quebrado. E muitas das vezes nós estamos quebrados na mão de Deus. E quando nós não damos a liberdade para Cristo trabalhar na nossa vida com as suas mãos, porque isso simboliza a misericórdia e o amor de Deus, o diabo vai ficar pisando no caco de barro, sendo que não é para ele pisar. E quando você não deixa Cristo modelar a sua vida com as mãos poderosas dele, o diabo vai ficar te pisando com o pé dele. Você está quebrado, não significa que você está quebrado, que você é caco, não significa que você é vaso de barro, porque aquele caco saiu do vaso de barro, então ele continua sendo vaso de barro. Aquele caco não vai servir em outro vaso de barro, ele vai servir naquele vaso de barro, por quê? Porque pertence àquele vaso. Ele não vai servir em outro, Deus não vai pegar aquela pecinha, ou sim, o oleiro não vai pegar aquela pecinha daquele caco que serve naquele vaso e vai colocar em outro vaso, não. Isso que eu quero dizer é que você é único. Você é único. Você é você. A capa, você está entendendo? A modelagem, o jeito que Deus vai te modelar, o jeito que Deus vai te transformar,
A transformação é sua. A modelagem entre você e Deus. A capa não servia nos irmãos de José. Por quê? Porque a capa era para José. Foi feita na medida certa, no tamanho certo. Então só cabia em José. Se eu pegasse a capa de José e colocasse nos irmãos de José, talvez a capa ia ficar com a manga comprida demais, outra ia ficar com a manga pequena. Não ia servir, ia ter um defeito, ia ter alguma coisa ali que não ia encaixar. Porque aquilo que Deus tem na sua vida, o jeito que Deus vai te transformar, o jeito que Deus vai te fazer, aquilo que Deus vai depositar e te dar, entregar na sua mão, é só seu. Só serve em você, não serve mais ninguém. Você está entendendo? A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele ficou tão grato com isso. Se eu falar em profeta Elias, me desculpa que eu confundo às vezes. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele ficou tão grato com aquilo. O jeito que aquela mulher recebeu, o jeito que aquela mulher tratou, que ele queria dar algo em troca para ele. Aquela mulher recebeu o profeta Eliseu em sua casa, não foi com a intenção de receber algo em troca. Não foi com a intenção de querer ganhar algo em troca. Ou se eu receber aquele homem de Deus na minha casa, ele poderá dar aquilo que eu precisava. Mas aquela mulher não precisava. A Bíblia diz que era Senhor. A Bíblia diz assim, que ela disse assim: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando ele disse que ele iria dar, que Deus iria dar um filho a ela. Ela não pediu, ou talvez ela não queria. Mas foi necessário. Deixa eu te dizer uma coisa, não é receber Jesus com a intenção de ganhar algo em troca. Você quer ganhar um carro? Trabalha, estuda, compra, seja fiel ao Senhor e vai ter seu carro. Você quer ter seu emprego? Igual eu te falei, para de ficar só olhando na beira do mar, pega o seu barquinho e começa a colocar as coisas em prática, dá lugar para que o nome de Jesus seja glorificado, para que algo aconteça na sua vida, para que Deus faça alguma coisa. Você está entendendo? Aquela mulher, ela não tinha noção do que ela ia receber. Ela não recebeu com interesse. Ela recebeu com amor. Ela recebeu porque ela entendeu o significado da palavra hospitalidade. Hospital. Você está entendendo? Hospitaleiro. Ela recebeu aquele homem, ela curou a fome dele, ela saciou a fome dele. E muitas das vezes Deus, ele sente fome, você sabe de quê? Da nossa obediência. Deus, ele sente sede da nossa obediência, da nossa consagração ao Senhor. O que alimenta o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que faz o Espírito Santo nos alimentar também, é a palavra de Deus, é a nossa comunhão com Ele. Você está entendendo? A partir do momento que você alimentar o seu espírito, ou o Espírito Santo, com a sua obediência, com a palavra do Senhor lendo, ou entrando em comunhão com o Senhor orando, você pode ter certeza que você vai ser alimentado, que você vai ser saciado também. A Bíblia diz: aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você não vai cear sozinho. Você semeia no Espírito, que você vai colher no Espírito. Você colhe no Espírito, que você planta, você vai colher no Espírito também. Você está entendendo? É você e o Espírito Santo trabalhando junto. É a sua fé em Deus, é a sua comunhão com Deus, e Deus semeando com você, e Deus te ajudando a fazer as coisas que você precisa fazer. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem se sentiu grato, e ele perguntou à sunamita se ela dava falta de alguma coisa. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela já era grata a tudo que ela tinha, mas ela não tinha um filho. Quando nós recebemos Jesus sem interesse, Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Mas eu não estou pedindo nada disso para Deus, mas Deus vai te entregar. Ah, mas eu não pedi e eu não estou dando falta. Mas se for da vontade de Deus, Ele vai te entregar. Porque quando você recebe Jesus em sua casa, não é você mais, é Ele. Quando você recebe Jesus em sua casa, quando você hospedou Jesus em sua casa espiritual, que é o seu coração, porque muitas das vezes na sua casa física, material, você recebe, mas tem gente que não quer, então recebe seu coração e faz a sua parte.
Ah, mas eu não quero receber o que Ele quer me dar. Mas Ele quer te dar. Porque a partir do momento que você hospedar Jesus, não é você, é Ele. Vai fazer a vontade dEle. Você está entendendo? A Bíblia diz que, de todo jeito, o profeta Eliseu, ele lançou a profecia e disse para ela: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ou seja, nesse mesmo tempo você vai abraçar um filho. Deus vai te dar um filho. A profecia foi lançada. E muitas das vezes, quando Deus ele lança a profecia, nós temos medo. Porque talvez nós olhamos e diz, isso aí vai dar trabalho, isso aí vai dar problema, isso daí vai dar dor de cabeça, isso aí vai trazer uma luta, uma dificuldade que só Deus. Foi isso que essa mulher disse para ele. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Talvez ela estava querendo dizer um filho. Talvez ela olhava tantos pais com os filhos e talvez passava luta com o filho, trabalho com o filho. Mas se Deus está te dando, você pode passar por dificuldade, você pode passar por luta, mas se é Deus que está te dando, Ele tem a responsabilidade de cuidar. Você vai apenas fazer sua parte. Então, quando Deus lançar algo na sua vida, receba aquilo, porque Ele está fazendo é para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E a partir que nós deixamos isso, que nós abrimos a porta do nosso coração para Cristo entrar, o nome dEle vai ser glorificado. E se nós continuarmos vivendo na obediência, nós que vamos glorificar ainda mais naquele grande dia, quando Cristo virá buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, que somos nós. Mas a noiva, ela não entra com vestido sujo no casamento. Ela tem que andar ali com vestido limpo, porque alguém vai olhar. Se bem que tem determinados casamentos, tem gente que olha e bota o defeito em tudo. Até onde não tem defeito, ela está colocando defeito. Mas isso aí é coisa de joio. Quando a pessoa olha para você e vê que você é servo de Deus de verdade, seu azeite está limpo, sempre vai levantar alguém para criticar. Isso é joio no meio do trigo. E Deus não pode tirar eles agora. Se te tirar eles agora, você não vai ter comunhão com Deus. Você não vai chorar mais. Você não vai jejuar mais. Você não vai obedecer mais. É necessário que eles fiquem ali até no dia do arrebatamento da igreja. É necessário que eles fiquem ali. É só você ter paciência, pedir ao Senhor para que te dê força, sabedoria para você começar a lidar com determinadas situações na vida. E a Bíblia vai dizer, talvez aquela mulher não estava preparada, mas Deus disse: eu vou te dar do mesmo jeito. E talvez o tempo que aquela mulher esperou, talvez Deus também estava começando a trabalhar em certas áreas da vida dela para ela receber, porque Deus não vai te dar nada se você não está preparado para receber aquilo. Não tem como, por exemplo, uma pessoa tomar a frente de um hospital, sendo que ela não formou para médico ainda. Não tem como uma pessoa tomar a frente de cuidar de um paciente que está com câncer, sendo que ela não estudou, para que você não está preparado. Mesmo para que você vai tomar a frente de um hospital? É a mesma coisa pegar uma pessoa que está com câncer e tomar conta de um hospital de cura. Não tem nem como colocar isso. A doença vai passar, a pessoa não vai ter força para isso, a pessoa não vai ter força para manter aquilo. Você está entendendo? E a Bíblia diz que passou um tempo, essa mulher deu à luz aquilo que o profeta disse que ela iria receber. Quando ela recebe, a Bíblia diz que o problema surge. Aí o problema surge, aí o menino estava com seu pai, aí o menino começou a sentir dor de cabeça. O menino começou a ter problemas. Ele disse para o pai dele: ai, minha cabeça. E o pai pediu para que um dos seus servos levasse a mãe dele. Quando ele levou, a Bíblia diz que ele esteve nos pés dela até o meio-dia e morreu. Aí o problema apareceu. Só deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus lançar algo na sua vida e o problema vier, não foi à toa. Se Deus permitiu que você teve um pouco de experiência com Ele antes de você receber a promessa, porque Ele sabia que um tempo depois, quando você recebesse a promessa, algum problema ia alcançar. E quando esse problema te alcançasse, você saberia em quem você poderia ir buscar ajuda, em quem você poderia ir buscar refúgio.
Quando o problema apareceu na promessa, a Bíblia diz que aquela mulher, ela teve sabedoria e ela já sabia em quem ela devia procurar. Ela foi procurar quem? O profeta Eliseu. Foi procurar o profeta Eliseu. Mas antes disso, deixa eu te dizer uma coisa. Versículo 21, a Bíblia diz que ela levou o problema para onde? Para o quarto. Mateus 6, Mateus 6, versículo 6, a Bíblia diz: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, fala com o pai, e aquele que te vê em secreto, ele vai fazer o quê? Primeiro ela levou o problema lá para o quarto dela. Ela poderia ter, para o quarto do profeta, mas era o quarto que ela tinha construído. Era o lugarzinho que ela tinha construído para receber o profeta. Aquele lugarzinho que você construiu algo com Deus, é naquele lugar mesmo que você deve levar o seu problema. Existem orações que a gente faz no quarto, existem orações que a gente não pode fazer dentro da igreja. Existem orações que a gente tem que fazer no quarto, trancado, e é todo dia esse tipo de oração, viu? Todo dia. A Bíblia vai dizer que ela levou o problema para o quarto. Quando ela levou o menino morto para o quarto, ela deitou na cama do profeta. Aí ela chegou perto do seu esposo e pediu para que um jumento para que ela fosse atrás do profeta. Deixa eu te dizer uma coisa. O marido dela olhou e disse: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela disse: tudo vai bem. Ou disse, ela entendeu que não adianta levar o problema para o marido dela, porque o problema o marido dela não ia poder resolver. Ou talvez de uma certa forma ela poderia ter contado, ou de uma certa forma ela poderia ter levado o problema, mas ele também não iria saber resolver o problema. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o problema alcança, não adianta você procurar gente que não vai saber resolver o teu problema. Existem coisas que você tem que fazer que nem a mulher. Tem que tomar atitude, tem que tomar ação de subir no monte para falar com o profeta. Tem que correr atrás do profeta, tem que correr atrás de Deus para ele poder resolver o teu problema. E quando alguém te parar no caminho e perguntar se vai bem, mas foi o profeta que mandou Geazi ir ao encontro dela e perguntar se estava tudo bem com a família. Mas espera aí, irmão, aquela mulher entendeu que nem Geazi poderia resolver o problema dela. Ela entendeu que se o problema era dela, era ela que tinha que levar até o profeta. E tem gente que quer ser a primeira pessoa que aparece na vida dela, ela quer contar o problema. E depois é traído, fica aí chorando pro pastor, fica chorando aí. Não, o problema é para ser levado para Deus. Se você tá com problema, leve seus problemas para Deus, que Deus ele vai resolver. Se ele tentar resolver de uma forma e não der certo, ele vai resolver de outra forma. Se da outra forma não deu certo, ele vai resolver. Mas nessas tentativas de que quando o problema não for resolvido daquela forma, você pode ter certeza que da terceira forma vai dar certo e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Deus ele sabe como fazer, Deus ele sabe como trabalhar. E talvez Deus ele testa, trazendo nossos dias de hoje. Talvez você levou o problema para Deus e daquela forma aquele problema não foi resolvido. A Bíblia diz que primeiro o profeta, quando ele chegou lá, primeiro ele queria que ela fosse sozinha, mas ela queria ter a companhia de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui era um profeta humanamente falando, mas nossos dias de hoje, você pode ter certeza, levou o problema para o profeta vai com você até o problema. Ele vai com você, mas você vai fazer a sua parte, você vai mostrar o problema, você vai contar para ele o problema. E talvez da forma que ele irá resolver da primeira vez, talvez não poderá dar certo. Porque você tem que entender que nós vivemos em uma atmosfera espiritual e tudo tem que ser destravado. Tudo tem que ser destravado. Se da primeira vez não deu certo, é porque faltou muita oração, muito jejum e menos murmuração, porque tem gente que murmura mais do que ora, tem gente que reclama muito mais do que ora. Então, se você não teve força para o problema se resolver de uma forma, Deus vai tentar de outra forma. E se você não tiver força
para o problema ser resolvido da segunda forma, vai na terceira vez. E quando chegar na terceira vez, o problema vai ser resolvido. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele tentou da primeira vez. Talvez ele ficou ali, talvez nervoso. Eu não sei o que ele ficou, mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá era um profeta usado por Deus. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje é Deus e você. E quando Deus falar daquele jeito, vai acontecer daquele jeito. Você vai fazer daquele jeito porque vai dar certo. E o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Deus, ele sabe trabalhar. Talvez o profeta Eliseu não buscou orientações de Deus de como ele iria resolver aquele problema. Mas hoje, quando você leva o seu problema para Deus, Deus, ele vai resolver do jeito dele, não é do seu. Você está querendo do seu jeito, porque do seu jeito não vai dar certo. Ele tentou 2 vezes e não deu certo. Ele tentou 2 vezes. Quem sabe você tentou 2 vezes e não deu certo? É porque não era do jeito de Deus. Não era do jeito que Deus estava planejando. Não era do jeito que Deus estava querendo. Aí depois quebrar a cara. Não adianta reclamar com Deus, porque Deus avisa 1 dia, 3 dias, 1 mês, 1 ano antes para você fazer daquele jeito. E como você é um servo desobediente, você vai fazer daquele jeito. Aí depois o problema vem, você vai ficar com marca na vida, a dor vai chegar. E talvez pode ser que você nem consiga se levantar mais do lugar aonde você caiu, do lugar aonde você desobedeceu. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque se cair não vai dar conta de levantar de novo. É a mesma coisa uma pessoa que estava vivendo em pecado. Vai lá, tem gente que é desse jeito, o laço está lá. E ele fica lá com o pé, pisando em cima do laço, pisando em cima do laço, pisando em cima do laço. Aí vai chegar um momento que o laço não vai aguentar. Você vai cair no laço, vai acabar sendo laçado com ele. Esse tipo de crente é os crentes brincalhão, que brinca com coisa que não deve, meramente para falar. Tem gente que é desse jeito. Se Deus falou não é daquele jeito, é porque o laço está lá. Não importa se Deus falou, se você fazer do jeito dele, você for fazer do jeito dele, o laço vai estar lá, mas você não vai cair, porque as orientações vai estar lá. Deus já te instruiu, ele já te orientou. Agora, quando você desobedece a Deus e vai para um lugar, você vai ficar lá pisando no laço o tempo inteiro. Não vai ter orientação e Deus está vendo que é laço. Deus está vendo que não é. E você vai lá e fica lá pisando em cima do laço toda hora. Pisando em cima de ovo. Não é para andar desse jeito. E muitas das vezes pode até ser que Deus mude a rota. Mas você tem que ser sincero com Deus. Pode até ser, não estou falando que vai mudar a rota. Pode até ser que Deus mude a rota. Pode até ser. Se Deus vê que vai dar certo. Você está entendendo? E aqui ele tentou 2 vezes. Não deu certo. Na terceira vez, a Bíblia diz que ele se deitou. E para aquecer aquele menino que estava morto. A Bíblia diz que ele deitou e abraçou ele para aquecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não quer simplesmente entrar. Deus, ele quer te abraçar para te aquecer com o amor dele. Deus, ele não quer simplesmente entrar e ressuscitar algo. Não. Deus, ele quer entrar para te abraçar, para te aquecer com o amor dele. Agora lembra quando Lázaro estava morto? Jesus, ele não queria simplesmente ressuscitar Lázaro, mas Deus, ele queria demonstrar o amor que ele sentia por Lázaro. Sabe por quê? Porque os dois eram amigos. Os dois tinham intimidade. Não é simplesmente chegar e ressuscitar e fazer um milagre, não. Porque tem muita gente que recebe milagre, mas não recebe o amor de Deus. Não reconhece o amor de Deus. Não é aquecido pelo amor de Deus. Não significa que você ganhou uma cura. Não significa que você é salvo. Meu irmão, cura não tem nada a ver com salvação. A Bíblia diz no Novo Testamento, algumas pessoas chegavam perto de Jesus. Jesus dizia: vai, a tua fé te curou. Só isso.
Para outros, para alguns, Jesus dizia, vai, tua fé te curou, te salvou. Ou seja, porque ele tinha fé para receber a cura e a salvação. Agora tem gente que só quer tirar proveito daquilo que Jesus pode dar. E Jesus não quer isso. A Bíblia diz, irmão, presta atenção. A Bíblia não olhou para o cego Bartimeu e disse, vai, a tua fé te curou e te salvou. Jesus simplesmente diz, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Você sabe por quê? Porque a salvação, a cura que aquele homem precisava era a própria salvação. Ele estava cego, fisicamente. E muitas pessoas, a cura que a pessoa precisa é a própria salvação. Às vezes não é nem simplesmente uma cura assim, sabe? É simplesmente a salvação. Porque a salvação, ela cura. Às vezes a cura que a pessoa está precisando é só a salvação dela. O cego Bartimeu estava lá na beira do caminho mendigando. A palavra de Deus vai nos dizer que quando ele soube que Jesus estava passando, ele clamou o nome de Jesus. Se ele soube que Jesus era passando e ele clamou o nome de Jesus, é porque ele já tinha ouvido falar que Jesus estava fazendo alguma coisa de bom. Que se ele não tivesse ouvido, ele ia parar lá, ficar com aquela cara de brisa e não ia fazer nada. Mas ele já tinha ouvido falar e ele não perdeu aquela oportunidade. Quem sabe a oportunidade que você tem pode ser hoje, e a única oportunidade que você tem pode ser hoje. Quem sabe a última chance que Deus está te dando é hoje. Aquela era a última chance, a única chance que o cego Bartimeu tinha de ser curado era aquela vez. Que Jesus ia passar ali. Talvez Jesus nunca mais iria passar naquele lugar. Mas ele aproveitou aquela chance, ele aproveitou aquela oportunidade. E ele clamou o nome do Senhor. E ele recebeu a cura, que foi a própria salvação na vida dele. Muitas das vezes nós estamos cegos, apáticos espiritualmente. Eu já fiquei assim. Cegos e apáticos espiritualmente. E nós não conseguimos enxergar. Aquele homem, ele não enxergou. Ele enxergou além daquilo que nós enxergamos. Ele estava cego, ele não podia enxergar Jesus. Mas ele enxergou Jesus com os olhos da fé. Ele estava cego no físico, mas ele enxergou Jesus com os olhos da fé. Ele enxergou algo que eu e você não enxergamos. Que a gente tem a nossa visão física, a gente consegue ver tudo, ter acesso a tudo. E muitas das vezes nós não temos a visão da fé para ser salvo, para ser curado, para receber Jesus, para hospedar Jesus em nossa casa. Porque a partir do momento que ele correu atrás de Jesus, clamando o nome do Senhor Jesus, ele hospedou Jesus em sua casa, porque Jesus disse que ele foi salvo naquele dia. Você está entendendo que não é só a cura? Você está entendendo que não é só o milagre, não é só Jesus, só o nome de Jesus ser glorificado na sua vida? Você está entendendo que além disso, porque você sendo salvo, o nome de Jesus vai ser glorificado. E você poderá glorificar Ele. Você está entendendo que não é simplesmente hospedar e receber um milagre, mas é buscar comunhão com Deus, assim como aquela mulher buscou comunhão com o profeta. Ou seja, não é correr atrás de Jesus só quando os problemas batem na porta, mas é subir no monte para nós termos comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que depois que aquela mulher, ela recebeu o milagre, a Bíblia diz no versículo 36, a Bíblia diz versículo 36, então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita, e a chamou-a, e veio a ele, e disse, toma o teu filho, e veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Ela se prostrou aos seus pés, se prostrou diante do milagre, porque o milagre na vida daquela mulher não foi o menino, foi Jesus. Muitas das vezes, quando nós passamos por certas situações, ou nós perdemos algo na nossa vida, talvez as pessoas olham e dizem, fulano de tal perdeu a batalha. Não, você ganhou a batalha. Eu aprendi algo com o testemunho da cantora Êxila, que ela disse assim, ela perdeu a batalha pelo falecimento do seu filho, aos olhos de alguns.
Mas aos olhos dela, aos olhos da fé que ela tem, o milagre muitas das vezes não está na pessoa. O milagre somos nós, que resistimos certos tipos de situações, que resistimos, que damos conta de enfrentar situações, e ainda está vivo, ainda está de pé na presença de Deus. O milagre somos nós. O milagre, talvez você disse: eu saí dos caminhos do Senhor porque eu perdi algo. Eu saí dos caminhos do Senhor porque algo me aconteceu. O milagre, eu quero dizer algo para você, o milagre ainda continua sendo você, porque Jesus ainda está te dando uma chance hoje de você voltar. O milagre é você, porque a dor não mata quando Cristo está presente. A angústia não mata quando Cristo está presente. Você pode sentir, mas você sabe que você tem um Pai que está ao lado de Deus intercedendo por nós. Ele vai interceder por você e essa angústia vai sair. Você vai ser curado no nome de Jesus. Você está entendendo? Você vai ser curado. Você vai ser alimentado pela presença do Espírito Santo. E nós devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento espiritual que nós temos. Não é simplesmente orar. Não adianta eu orar se eu não leio a Bíblia. Eu não tenho nada para falar com Deus se eu não leio a Bíblia. Eu não tenho nada. Sabe? Quando nós estamos com a alma vazia, nós chegamos diante de Deus sem palavras. Agora, quando nós estamos cheios, nós temos algo para derramar na presença de Deus. E nós só vamos nos encher lendo e deixamos o Espírito Santo ministrar no nosso coração através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor que nós somos alimentados. Sabe? A Bíblia diz aqui no versículo 34, que eu não li, que eu vou ler. A partir do versículo 32, aliás, ele disse: chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então ele entrou e fechou a porta, Eliseu, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a sua boca dele, e seus olhos sobre os seus olhos, e a sua mão sobre a sua mão dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Que eu disse que ele abraçou o menino para que ele aquecesse. Você pode ser aquecido pelo amor de Deus a partir do momento que você dá lugar para que o Espírito Santo entre no seu coração. Um lugarzinho, uma hospedagemzinha bem pequenininha, que é o seu coração. É você que tem que abrir a porta do seu coração. Você está com a chave. A decisão é sua. E a partir do momento que Jesus entrar, você vai seguir as instruções e a orientação que Cristo dá para você. Ah, mas muitas pessoas entraram na minha casa e me traíram. Olha, perdoar, acabou. Limpou seu coração, acabou. Reconciliou na sua alma, acabou. Você também tem que cuidar do seu coração, você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar do seu psicológico, porque realmente existem pessoas que entram dentro da nossa casa e não fazem bem pra gente, entram na nossa vida e não fazem bem pra gente, não importa quem são. Você tem que entender que você tem que pensar em você primeiro, na sua alma, na sua vida emocional. Você está entendendo? Porque a pessoa, ela sabe que te fez mal, mas ela quer fingir que não te fez mal. Mas você sabe que você fez mal. Você não deve abrir a porta da sua vida para qualquer pessoa. Abre a porta da sua vida para aquele que cura, liberta, transforma e leva para o céu. Você deve abrir a porta do seu coração para esse entrar. E abrir porta para as pessoas certas. Sabe, busca orientação de Deus. Deus, quem são meus amigos de verdade? Quem eu devo trazer para minha vida? Porque quando eles vierem, aqueles que Deus te mostrar que são amigos, eles não vão vir para trazer peso, eles vão vir para trazer o alimento, a palavra de Deus, te ajudar. Você está entendendo? Te ajudar a te levar para cima. É isso. Quem sabe essa pode ser sua única chance. A Bíblia diz que naquele tempo, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, não deveria realizar milagres no sábado. Foi por isso que o homem perguntou. Não poderia. Até que Jesus, ele repreendeu alguns fariseus e disse assim: eu também sou o Senhor do sábado. Eu posso curar no sábado também. Eu posso curar qualquer dia. Você está entendendo? A Bíblia diz também
Algo importante, que quando ela chegou perto do profeta e se prostou aos seus pés, a Bíblia vai dizer que alguém tentou ela tirar de lá. Deixa eu te dizer uma coisa, que no versículo 27 a Bíblia diz: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi chegou para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o seu homem encobriu e não o manifestou. A palavra de Deus vai nos dizer que quando aquela mulher chegou no monte para falar com Deus, alguém tentou arrancar ela de lá. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que você for se prostrar aos pés do Senhor, que você for buscar o Senhor, alguém vai tentar te tirar da presença dele. Alguém vai tentar te arrancar lá de todo jeito. Mas como é a palavra de Deus, como é Deus que está falando, Deus ele vai te dar liberdade para que você chegue até ele. Não desista, porque muitas pessoas vão impedir você de chegar até a Deus. Não importa o que a multidão está falando. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Marcos, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus entrou no barquinho, a Bíblia diz que os discípulos deixaram a multidão para seguir Jesus junto no barquinho. Então quer dizer, para você seguir a Jesus aonde ele for, aonde ele quiser te levar, para você ter a sua experiência, lá em Mateus capítulo 8, vou conferir para vocês, se vocês querem na sua casa, a Bíblia vai nos dizer que eles abandonaram a multidão. Eles abandonaram a multidão para que... Marcos capítulo 4. Mateus também fala, mas em Marcos vocês podem ler. Marcos e Mateus, Lucas falam. Pode abrir lá em Marcos. A Bíblia vai nos dizer que eles abandonaram a multidão para seguir Jesus. Muitas das vezes nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa coragem de Deus no nosso coração, de abandonar a multidão para começarmos a seguir ao Senhor. Abandonar a multidão para nós começarmos a seguir a Jesus. Aqui, Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Ou seja, vamos passar do outro lado? Os discípulos vamos passar do outro lado com o Senhor também. A gente vai deixar a multidão de lado e nós vamos te seguir. Sabe como é que se chama isso? Ousadia. Porque muitos não querem abandonar a multidão dos pecados. Muitos não querem abandonar aquilo que te afasta de Deus. Muitos não querem abandonar aquilo que leva as pessoas a ter comunhão com Deus, aonde quer que Deus leve ele para que ele possa conhecer a Deus mais, para que ele possa ter experiência. Tem gente que não tem essa ousadia, tem gente que não tem essa coragem. Mas a Bíblia diz que havia muitos barquinhos ali. Mas aquele barquinho estava em destaque porque Jesus estava lá. Sabe por que Jesus estava lá? Porque a tempestade alcançou e o milagre veio através daquele barco. No mar, aonde você vai entrar, vai ter vários outros barquinhos com você. Mas lá naquele barquinho vai ser diferente. Porque o milagre vai surgir, vai ser de lá, não vai ser dos outros barquinhos. Havia algo diferente naquele barquinho que Jesus estava lá dentro. E o milagre, a tempestade, apaziguou tudo. Você sabe por quê? Apaziguou. A bênção veio até para os outros barquinhos que estavam lá ao redor. Não foi só para ele. Porque Jesus estava lá dentro daquele barco, não estava dentro do barquinho de outras pessoas, não. Isso quer dizer que a bonança não vai vir só para você. A bonança vai ser maior para quem está dentro do barquinho, onde Jesus está dentro do barquinho. Vai ser bem maior porque Jesus está presente lá. Mas os outros, eles vão ver, eles vão só presenciar o milagre. Eles não vão estar lá junto com você na bonança. Eles vão presenciar, você está entendendo? Eles vão só presenciar, mas eles vão sentir só o gostinho, mas eles não vão ter aquele gosto, aquela coisa, não vai ter. Por quê? Porque a bonança veio no barquinho aonde Jesus estava. Eles só viram a bonança de longe, os outros barquinhos. Você está entendendo? Nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida, no nosso barco. Nós precisamos entrar. Nós somos o barco espiritual, nós somos a casa espiritual que Jesus precisa entrar no nosso coração. E eu te convido a você deixar entrar Jesus no coração.
hoje, mas eu sou crente, não tem problema não. Aceita de novo, deixa Jesus entrar de novo. Assim como para mim, assim como para você também. A humildade, ela é o maior caráter que o cristão deve ter. A humildade diante de Deus em primeiro lugar. E diante dos homens. Também, você deve ser humilde também. Então, vamos deixar que Jesus entre no nosso coração. Deixar que Jesus entre no nosso coração. Vou estar orando com você nesse instante. Se você puder fechar seu olho, que nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, meditando nessa palavra, Senhor, que alimenta o nosso coração e traz vigor para a nossa alma. Meu Pai, que nós deixamos o Senhor entrar no nosso coração novamente, para que nós possamos a cada dia a experimentar das coisas sobrenaturais, a experimentar dos milagres do Senhor, a experimentar da salvação que o Senhor tem para a nossa vida. Meu Deus, eu venho a te pedir, meu Pai, que o Senhor convença esse coração do pecado, que o Senhor entra para fazer morada, que nós sabemos que só o Senhor pode convencer o homem do Espírito Santo, mas que essa pessoa não venha resistir a essa conversão, mas que ela venha aceitar essa conversão para que o Senhor mude a vida e a história dessa pessoa. Meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem mais para cumprir na vida dele ou na vida dela, na vida dessa pessoa que está lendo essa mensagem, que está vendo essa mensagem. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, para que o Senhor cura, para que o Senhor liberte, para que o Senhor entre com transformação na vida dessa pessoa, nas nossas vidas, porque todos os dias que nós caminhamos contigo, nós precisamos ser libertos e curados pelo teu amor. Meu Pai, entra no coração dessa pessoa. Meu Pai, convence essa pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar os propósitos que o Senhor tem para a vida dessa pessoa, meu Deus. Mudar, meu Pai, o coração. Mudar, meu Pai, o psicológico, meu Pai, o emocional. Meu Pai, quantas pessoas, meu Pai, estão sendo afetadas em suas vidas emocionais. Meu Pai, quantas pessoas não estão tendo paz, meu Pai, porque estão precisando, meu Pai, de tomar remédios, meu Pai. Porque a dor, meu Pai, alcançou o coração. Meu Pai, esse coração que está aflito. Meu Pai, esse coração, meu Pai, que está angustiado, meu Pai, e precisando, Senhor, que o Senhor faça um milagre na vida dessa pessoa, meu Pai. Meu Pai, traga a cura, meu Pai. Traga a libertação, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer bonança nesse barquinho, meu Pai. Que o Senhor venha curar, Senhor, este problema, meu Pai. Mas que essa pessoa venha receber Jesus novamente em seu coração. Para que a promessa e para, meu Pai, que o Senhor cumpra, meu Pai, o que o Senhor tem de cumprir na vida da tua serva. Meu Pai, venha nos curar também. Venha nos libertar também, Senhor. Porque a libertação tem que ser gradual. A libertação tem que ser todos os dias. Todos os dias nós temos um urso e um leão para enfrentar. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está nos sustentando em meio às batalhas, em meio às lutas, meu Pai, que essa pessoa está enfrentando. Meu Deus, que o Senhor entra na casa dela, que o Senhor entra, Senhor, nos problemas dela, para poder resolver, meu Pai. Orienta a tua filha, meu Pai, instrua a tua filha todos os dias no caminho que ela deve andar, para que esses problemas venham ser resolvidos. Meu Pai, traga a cura, Senhor, seja, Senhor, na vida emocional, seja no bracinho, seja na cabeça, Senhor, no coração. Meu Pai, que o Senhor vai entrando com a cura agora, meu Pai. Só o Senhor sabe, meu Deus, na vida dessa pessoa, na casa dela, o que ela sente, meu Pai, o que ela precisa. Que o Senhor venha dar azeite para ela, que o Senhor venha dar azeite, meu Pai. Que o Senhor venha curar, meu Pai. Que o Senhor venha libertar, Senhor, na área que ela está precisando ser liberta. Meu Pai, traga azeite, meu Pai. Passa o bálsamo, meu Pai, e cura as feridas da tua filha. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro a cura na vida da tua filha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode
glorificar o nome do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado na tua história. Amém? Que Deus abençoe.